Olá, meu nome é João Rogério e apresentarei o trabalho intitulado Propostas Pedagógicas Inclusivas no Ensino de Química, um relato de experiência. Inicialmente, gostaria de trazer à tona a discussão do ensino inclusivo, conceito esse que vem sendo reformulado teoricamente de formas diferentes nos últimos anos, especialmente através de políticas de ação afirmativa. De acordo com alguns autores, o ensino inclusivo pode ser definido como a prática de inclusão de todos, independentemente de seu talento, especificidade funcional, origem socioeconômica ou cultural, em ambientes formais e informais de ensino, onde as necessidades de todos estejam satisfeitas. Portanto, aqui gostaria de destacar inicialmente que o ensino inclusivo é o ensino de todos. Portanto, não consiste apenas na inserção de grupos socio-histórico-culturalmente excluídos, mas na integração destes com os demais. Além disso, é necessário que as necessidades de todos estes grupos estejam satisfeitas, e aí falamos especificamente de acessibilidade. Nos últimos anos, o Brasil tem percebido a promulgação de diversos dispositivos legislativos que mostram que o ensino para alunos com deficiência não é um ato de caridade, mas um direito constitucional, como é o caso da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Contudo, ainda observamos muitos obstáculos na educação brasileira. Falando especificamente do ensino para a inclusão de alunos com especificidades funcionais, lembro aqui um dado do Censo Demográfico do IBGE de 2010 que revela que cerca de 18,6% da população brasileira é deficiente visual e destes 6,5 milhões apresenta deficiência visual severa. Nesse sentido, urge pensarmos o ensino para a inclusão de pessoas com essa especificidade funcional. A literatura apresenta várias estratégias para isso, como a adaptação de textos e livros didáticos para braille, o emprego de tecnologias assistivas que não consistem apenas em equipamentos modernos, como computadores pessoais, smartphones com leitor de tela, mas também materiais que implementem funcionalidades e sirvam de apoio para o aprendizado desses estudantes, a elaboração e confecção de materiais didáticos adaptados que utilizem outros estímulos sensoriais, neste caso, por exemplo, o tátil e o sonoro, e não menos importante, a formação docente, cuja componente curricular tem sido transformada progressivamente no nosso país, exatamente para atender às demandas da educação inclusiva. Este trabalho focou especificamente na produção de materiais didáticos adaptados. Consistiu numa pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, com um grupo amostral de 4 alunos cegos e 3 com baixa visão, pertencentes ao 2º e 3º anos do ensino médio, do Colégio Pedro II, Unidade Realengo 2, colégio este muito tradicional na cidade do Rio de Janeiro, entre agosto e novembro de 2022, por ocasião do meu estágio curricular supervisionado. Numa perspectiva discente-docente-aprendente, essas observações foram feitas em sala de aula, no NAP, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, e o Laboratório de Química da instituição, com vistas à produção de 3 produtos educacionais focados nos temas fórmula estrutural de compostos orgânicos, classificação das soluções quanto à solubilidade e miscibilidade de compostos orgânicos. O primeiro produto foi ensejado pela dificuldade que uma discente cega tinha com a grafia química Braille, que já é bem documentada no Brasil, porém apresenta algumas limitações, especialmente para moléculas que possuem cadeias muito longas e complexas. Nesse sentido, eu propus a ela uma atividade com materiais de baixo custo, papel, cola, tesoura e barbante, na qual ela foi encorajada por conta própria e ao mesmo tempo por mim assistida a representar as fórmulas em bastão dos alcanos propano, butano e pentano, utilizando
pedaços de barbante. Aqui então eu explorei o estímulo tátil dela. O segundo produto educacional consistiu no kit de miscibilidade de compostos orgânicos, que serviu como suporte para uma aula prática de determinação do teor de etanol na gasolina. Esse experimento muito frequentemente realizado no ensino médio para introduzir conceitos como extração, solubilidade e até mesmo miscibilidade, apresenta muitas dificuldades para alunos com especificidades funcionais na visão, porque a análise do resultado em geral depende da inspeção visual direta, como é o caso da aferição dos volumes das fases orgânica e aquosa, fundamental para o cálculo do teor de etanol na gasolina, e a ordem das fases na proveta de acordo com suas densidades. Então foi confeccionado este kit, no qual a proveta é representada pelo copo acrílico transparente, as hélices em papel craft, os hidrocarbonetos presentes na gasolina, esferas perfuradas, moléculas de água, e as hastes, moléculas de etanol, essas esferas e hastes pertencentes a um kit molecular já disponível. Observamos melhor nessa representação esquemática como que o kit fica montado. A ideia de usar as hastes e as esferas para água e etanol é exatamente evidenciar o tipo de interação intermolecular responsável pela extração do etanol da gasolina, que são as ligações de hidrogênio. Note a vantagem de que esse sistema se deposita no fundo do recipiente, da mesma forma como a fase aquosa, que é mais densa, enquanto as hélices ocupam a porção superior, representando a fase orgânica da gasolina. O terceiro produto atendeu às necessidades de uma aula de classificação de soluções quanto à solubilidade. Foi produzida a partir de placas retangulares de EVA com uma textura bem característica e facilmente distinguível para representar o solvente, e as miçangas representando as partículas de soluto. A ideia então era aumentar progressivamente o número de miçangas para representar soluções insaturada, saturada e supersaturada. Até mesmo é possível nesse produto representar uma solução saturada com precipitado. As miçangas são adicionadas no fundo do recipiente, produzem um ruído que alude à precipitação do sólido. Além disso, a placa de EVA é colocada no seu interior e ajuda não só os alunos cegos com baixa visão, mas também videntes a melhor entender esses conceitos. Como resultados, o kit para a determinação do teor de etanol na gasolina facilitou a compreensão teórica dos alunos com especificidades funcionais de visão e também videntes durante o experimento, o que é o objetivo da educação inclusiva. Enquanto a produção assistida do material fórmula estrutural de compostos orgânicos fortaleceu a autonomia da discente cega, que é fundamental para o seu progresso, mas requer algumas melhorias. Por exemplo, ela teve dificuldade em identificar os vértices na fórmula em bastão, especialmente porque o barbante não era fixado em algum ponto, a não ser por meio da cola. Por isso são necessárias algumas mudanças desses materiais, e como perspectivas deste trabalho estão o aprimoramento e validação dos materiais didáticos produzidos, a implementação em cada um deles de legendas em braille e a produção assistida de novos materiais pelos próprios estudantes. Essas são as referências bibliográficas citadas no trabalho. Agradeço enormemente a atenção de todos. Muito obrigado.